Olá, meu nome é Anderson Schreiber e estou aqui hoje para tratar com vocês de uma questão muito interessante que exprime a evolução do direito das obrigações nas últimas décadas. A pergunta que eu faço é: o pagamento extingue necessariamente a obrigação? Todos nós sabemos que a obrigação, a relação obrigacional, é um vínculo jurídico essencialmente transitório. Ela nasce para ser cumprida, ou seja, para se extinguir pelo pagamento em algum momento, pelo adimplemento, lembrando que o pagamento não é só usado em termos técnicos como adimplemento de valores pecuniários em dinheiro, mas são sinônimos. Então, em algum momento haverá o pagamento e se dizia tradicionalmente que isso extinguiria a obrigação. Diversos autores clássicos, em passagens inspiradas, afirmam que a obrigação já contém desde o início o germe da sua destruição, né? Porque ela já nasce predestinada a se extinguir. Não há obrigações eternas, obrigações permanentes. Pois bem, as transformações do direito obrigacional nas últimas décadas vieram enfatizar, e isso é muito bem abordado ao longo da obra, vieram enfatizar o aspecto funcional, ou seja, as obrigações se dirigem ao exercício, ao atendimento de uma determinada finalidade perseguida pelos contratantes. Portanto, embora no passado se dissesse que o pagamento extingue a obrigação, o ato do adimplemento por si só extingue a obrigação, hoje já há diversos autores e várias construções que sustentam que, na verdade, o pagamento pode não extinguir a obrigação, se aquela finalidade ainda não foi atingida. Fala-se nesse sentido em pós-eficácia das obrigações, em responsabilidade pós-contratual. Os termos em si variam, mas a ideia central é essa: a relação obrigacional se dirige a uma certa finalidade e o ato de efetuar o pagamento, o adimplemento da obrigação, estruturalmente, não significa necessariamente que a sua finalidade já foi cumprida, ou que foi integralmente cumprida, né? E, nesses casos, a responsabilidade pode prosseguir. O devedor pode ser responsabilizado, mesmo que já tenha havido ato estrutural de pagamento, de cumprimento da obrigação, se por alguma razão aquela finalidade não foi atingida. Então, o devedor pode ser chamado a praticar algum ato para complementar a sua atitude, ou ainda pode ser responsabilizado se houver algum prejuízo para o credor nesse sentido. Um caso interessante que explora essas noções é um caso julgado pela 28ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo. Ali, naquele caso, havia um contrato de prestação de serviço de apoio administrativo e de atividades de escritório para uma determinada empresa, que era cliente, né, do prestador de serviço, e esses serviços envolviam o recebimento de correspondências. Pois bem, o contrato foi extinto depois de um certo tempo, mas, em virtude daquela relação que existira, a empresa prestadora de serviços continuou a receber correspondências enviadas pelo antigo contratante, inclusive citações e intimações judiciais. Mas ela não avisou o seu antigo cliente, não encaminhou essas comunicações, também não se recusou a recebê-las e, diante disso, a empresa acabou se tornando revel em ações judiciais, sofreu prejuízos por conta disso. O Tribunal de Justiça de São Paulo, aplicando essas noções que mencionamos, entendeu que, na hipótese, havia sido violado dever decorrente da boa-fé, que permanecia sendo aplicável àquela relação obrigacional, mesmo após a extinção aparente do vínculo, mesmo após o pagamento e o cumprimento de todas as prestações e a extinção, inclusive, por acordo entre as partes daquele vínculo contratual. Então, esse é um caso interessante para ilustrar essa situação. Há outros exemplos que se verificam, por exemplo, o sujeito que vende um imóvel e promete uma certa característica daquele imóvel que, com o tempo, não vem a ocorrer, por exemplo, a vista que é tampada, vários casos interessantes hoje na nossa jurisprudência
que refletem essa ideia de uma responsabilidade pós-contratual, posterior ao ato estrutural do pagamento, desde que fique demonstrado que a finalidade perseguida com aquela relação obrigacional, o fim comum das partes naquele contrato, não foi atingido ou restou comprometido de alguma forma. Não esqueça de acompanhar o material permanentemente atualizado desta obra.